Olá, salve, salve, muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN mais um. A nossa revista radiofônica, que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso papo dessa sexta-feira, 26 de abril de 2019. Sejam bem-vindos. Sem papas na língua. Em mais uma declaração polêmica, presidente Jair Bolsonaro diz que Brasil não pode ser o país do turismo gay. Economia que pesa. Pontos da reforma da Previdência questionados por parlamentares gerariam economia de mais de 127 bilhões de reais. Amiguinhos, sextou no Morning Show. Daqui a pouquinho a gente vai levar um papo quente e descontraído com a terapeuta sexual Paula Napolitano, nossa colaboradora aqui no Morning Show. Esses são alguns destaques. A gente só tá começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos nessa, adorei a camiseta do ET. É, o filme ET, esse grande clássico do cinema, Edgar. Bom, daqui a pouco o Fefito vai contar mais sobre essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, que disse: o Brasil não pode ser um país do mundo gay, do turismo gay. Então a gente resolveu saber com os nossos especialistas do Twitter, essas pessoas que realmente entendem demais de qualquer assunto e do Brasil, hashtag que Brasil é esse, Edgar? Você pode dizer qual é o Brasil que você quer, que você acredita, que você acha que é, não é? Que Brasil é esse, presidente? O Brasil em que Caio e Fefito chegam juntos no estúdio. É isso que Será eu quero. que a gente estava fazendo, hein? De cabelo molhado. Olha, Brasil plural. Olha, pode participar com coisa divertida, com coisa séria, com gifs, com memes, e vamos para os assuntos mais comentados deste país na sexta-feira com a hashtag Que Brasil é esse? Edgar? Boa, Paulinha. Você pode mandar um vídeo também comentando aqui os temas do programa, os nossos assuntos. É o 11 931 7009, o nosso WhatsApp, tá bom? A gente quer que você comente aqui através do nosso WhatsApp, a linha, a conexão direta com você, os assuntos, tá bom? Mande um vídeo comentando o Brasil, por exemplo. Vai lá, né? Que Brasil é esse que a gente vive, por exemplo? Que a gente luta, que a gente sorri, que a gente chora. Vai lá, só pra te inspirar aí nessa sexta-feira, tá bom? 11 931 7009. No mais, você pode nos assistir pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jp.com.br, pela nossa transmissão em nosso canal no YouTube e aí também nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe lá o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá apenas começando. E vamos direto para Brasília, agitar o programa nesse início de Morning Show, falando com ele, o indefectível José Maria Trindade. Vamos falar da reforma da Previdência. Ontem, no programa 3 em 1, aqui da Jovem Pan, o deputado Marcelo Ramos, do PR, escolhido para presidir a comissão especial sobre o tema, disse que cada vez que o presidente Jair Bolsonaro fala, desidrata um pouco a reforma. Apesar da alfinetada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem dado celeridade ao processo e também escolheu o deputado Samuel Moreira, do PSDB, como o relator. Vamos lá, para entender melhor essa situação, vamos lá falar com ele, Zé Maria Trindade, que acompanha tudo de pertinho. Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Quero te perguntar, olha, Edgar, já de cara, Zé, manda ver. Sobre essa questão aí, né? Tem aumentado a pressão dos deputados para desidratar e modificar a proposta, digamos, original da reforma. O Bolsonaro tem força, e aí eu te passo a pergunta, para manter esse texto original aí, nos pontos em que o ministro Paulo Guedes considera ali, digamos, para usar a expressão do político do passado, imexíveis, né? Com relação, por exemplo, ao benefício da prestação continuada e na aposentadoria, que há quem diga e se adiante, dizendo que esses pontos, do jeito que estão, não passam. Na verdade, o debate por dentro, né? Os chamados bastidores da política. Esses bastidores, eles são repletos ali de luta interna no governo, mas também de interesses.
republicanos e não republicanos. Edgar, a notícia que eu trago aqui é a seguinte: o governo perdeu completamente o controle da votação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. O controle de tempo e de conteúdo. Mas calma, a reforma da Previdência será aprovada. Nós não sabemos quando e nem exatamente como vai definir essa situação, né? Veja bem, Edgar, que nós estamos falando aí de uma reforma de R$1 trilhão, mas que pode chegar a R$1,236 bilhões, como o próprio presidente mostrou ao Congresso Nacional através de números. Edgar, olha, o Centrão tomou conta. E a boa notícia é de que o Centrão quer a reforma da Previdência. E grupos de pressão também, empresários. Eu fiquei surpreso, Edgar, quando grupos de pressão, representantes da área financeira e tal, contrataram profissionais para trabalhar no Congresso para fazer uma pressão positiva ali de votação da reforma da Previdência. É um novo tipo de relacionamento. Em vez de mandar malas de dinheiro, manda técnicos especialistas no convencimento a deputados, e isto é muito importante. Então a resposta é: o governo vai formar essa maioria através de uma lógica do Congresso. O PSL, que é o partido do presidente, vai ficar quieto, não disputou presidência nem relatoria, e isso ajuda muito. Então, vai ser aprovado o projeto de reforma da Previdência, mas nunca, absolutamente nunca, como quer o governo. Ô Zé, eu fico imaginando uma conversa ali, né, entre quatro paredes do presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes. Você trouxe esse número, né? A gente tem lá como expectativa aquele 1 trilhão em 10 anos, alardeado desde o início, quando foi proposta essa reforma, né? Originalmente proposta essa reforma, mas você já trouxe aí essa quantia de 1 trilhão e 200 bilhões, né? E que pode também ser considerado, Zé, num número, digamos, pessimista para o governo, os 600 bilhões ali, né? Que ficaria essa reforma sendo desidratada, digamos, ao máximo, na expectativa aí da oposição, talvez. O que você acha que na realidade vai acontecer, Zé Maria, tirando essas questões aí que estão sendo discutidas e que podem sair da proposta original? Isso deve representar uma economia para o governo ao longo dessa década aí que eu mencionei. De quanto, Zé? Pois existe uma saída de emergência, que é aquele projeto antigo do ex-presidente Michel Temer, que está pronto para votação, já passou pela comissão. Ali tem uma economia de 600 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro ontem falou em 800 bilhões e, naturalmente, ele já inclui aí a retirada desses pontos principais. Eu posso citar aqui a aposentadoria rural em 92 bilhões, a aposentadoria urbana em 749 bilhões, a aposentadoria pública 242 bilhões e aquele abono em 34,8, ou seja, 35 bilhões de reais. São cálculos ali mais ou menos, porque 3 contas diferentes mostram resultados diferentes, né? Então, eu acho que vai passar algo em torno de 600 bilhões. O presidente Edgar ontem falou em economia de 800 bilhões. Aqui se fala o seguinte: se você vai vender um carro, o comprador diz, quanto você quer? Ele responde 50 mil reais pelo carro. Mas se você vier com 45, a gente conversa. Aí ele vai chegar com 40, né? Então é isso aí. Sim. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Um abração, Zé. Muito bem. Bom dia a todos. Isso aí. Vamos seguir aqui. Vamos falar de um assunto polêmico agora. O presidente Jair Bolsonaro comentou durante um café da manhã com jornalistas o seguinte, abre aspas aí: o Brasil não pode ser um país do mundo gay, do turismo gay. Temos famílias, fecha aspas. Bolsonaro teria dito também, abre aspas, quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como um paraíso do mundo gay aqui dentro, né? Fecha aspas. Vamos lá, Fefito, passo a bola pra você, que tem lugar de fala e legitimidade para comentar. Depois a gente entra na perfumaria, na periferia do assunto, Fefito, mas como é que você recebeu tanto, essa né? declaração, Fefito? Se fala tanto em novo governo, novo modo, novas visões nesse país. Esse país está cada vez mais atrasado
quando o presidente da República vem a público dar esse tipo de declaração infeliz. Imagina o que o Bolsonaro vai achar de Israel, o grande parceiro dele, quando souber que Tel Aviv, lá em Israel, é um dos principais lugares de turismo gay. Olha só, Bolsonaro, vou te dizer uma coisa, o turismo gay, hétero, cis, trans, seja lá o que você for, multicolorido, ou terracota, qualquer nome que você queira dar, qualquer rótulo, ele atrai dinheiro para o seu país. Você não está em condições de negar nenhum tipo de investimento ou nenhum tipo de dinheiro injetado no país, não, Bolsonaro. Vamos começar desse ponto. Mas aí, assim, agora a gente volta pro ponto número 2, que é assim, o ponto básico. O Bolsonaro insiste em negar a homofobia dele, mas ele reitera a homofobia dele quando ele fala esse tipo de frase homofóbica. É muito infeliz que a gente tenha que ouvir isso em pleno 2019, especialmente porque, assim, o Brasil não é só o país do turismo gay, não. O Brasil é o país do turismo sexual infantil, Bolsonaro. Você sabia disso? Quando você fala, venham pra cá fazer sexo com mulheres, você também desconsidera que tem um monte de menina menor de idade explorada em cidades litorâneas, no centro-oeste do país. Inclusive, algumas ONGs, já, como a Mapear, e o Childhood Brasil já mapearam várias capitais em que os pontos de exploração sexual infantil são gigantescos. Que tal não se preocupar com isso? E aí, olha só, quando a gente fala que tem família no Brasil, Bolsonaro, eu vou te dar um dado que pode ser bem chocante pra você. Gays nascem de pais, em sua maioria, heterossexuais. Gays não nascem de chocadeira, portanto, gays têm família. Gays conseguem promover e produzir famílias. Gays conseguem fazer inseminação artificial, conseguem adotar, conseguem, olha só, Bolsonaro, adotar crianças que casais héteros ou famílias ditas tradicionais abandonaram por aí. Quando você diz coisas como temos família, você pressupõe que a gente nasce de chocadeira. A gente não nasceu. Aliás, tem muita família tradicional dando muito problema por aí, com os filhos, menino, que saem da linha, dão cada dor de cabeça. Então, assim, acho que cada um tem que se preocupar com a sua família nesse caso. A sorte dos gays é que a gente pode escolher a família quando a nossa família rejeita a gente. A dos outros que vão até o fim com filho problemático, aí eu já não sei. Bolsonaro, reveja seus conceitos. Governe para todos. Esse país tem um monte de LGBT. E que bom que tem um monte de gay querendo vir aqui pro Brasil. Porque os gays vêm pra cá porque o Brasil é bonito, tem praia e tudo mais. Não vem pra fazer exploração sexual infantil, não. Vamos se preocupar com o que interessa. Estimula a adoção. E estimula o turismo certo. Bom, vamos lá. Quem vai? Vai lá, Caio. Vamos. Acho que é interessante a gente se ater aí à declaração do presidente. Nesse primeiro trecho, só retomando, o Brasil não pode ser um país do mundo gay, de turismo gay. Temos famílias. Ora, os conceitos abordados aqui pelo presidente, eles não são mutuamente excludentes, né? Um país em que haja homossexualidade e ela seja exercida com liberdade e respeito republicanos, ele não anula em absoluto o modelo de família tradicional, que, a meu ver, eu já disse aqui, deve inclusive ser prestigiado pela cultura e pelo direito, mas isso não quer dizer que uma coisa anule a outra. O segundo trecho da declaração, né, que eu acho que é de longe o mais polêmico, quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como paraíso do mundo gay aqui dentro. Aqui eu vou dar o benefício da dúvida ao presidente, a partir do pressuposto que ele não está fazendo apologia, né, ao turismo sexual. Mas quem determina a vocação socioeconômica de um país é a sociedade atuando com liberdade, né? Então é o mercado, é a cultura, é o espírito do tempo, esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, o governo não deveria interferir em absoluto, nem incentivando, nem financiando, mas também não atuando em sentido contrário. Muito menos numa questão relacionada à sexualidade das pessoas. A homossexualidade é um dado natural da realidade que impacta uma minoria demográfica. A gente sabe, tudo bem, democracia é sim o regime das maiorias, mas não é uma ditadura da maioria. Uma democracia saudável, ela respeita as minorias. Respeitar não significa aplaudir, respeitar não significa incentivar, mas está diretamente relacionado a tolerar e deixar viver. Tem uma coisa importante de se pensar sobre isso também. A gente tá num país que tem 13 milhões de desempregados, que tá tentando aprovar uma reforma da Previdência. E que tá muito envolto em escândalo de Twitter. Pautas muito mais urgentes. São pautas muito mais urgentes. Percebam que toda vez que há alguma crise nesse governo, que há alguma polêmica, os homossexuais viram, de novo, alvo de uma cortina de fumaça e de ataques completamente desnecessários. Homossexuais têm famílias, famílias têm homossexuais. E que bom
que temos famílias com diversidade nesse país. Aliás, você que tem um filho homossexual, aceite e ame, porque colocar ele na rua só continua o ciclo de ódio que esse governo está incentivando. É isso, o Brasil não pode ser o país de milhões de desempregados, o Brasil não pode ser o país da corrupção, da desigualdade, né? Do preconceito, do racismo, da misoginia. Exatamente. Vamos lá, tem várias coisas ruins que a gente não... Tem muitas outras coisas que o Brasil pode não ser. pode ser. Nós estamos esperando nesse novo governo do Bolsonaro que ele resolva algumas dessas coisas. E não são com essas declarações que ele vai resolver. Eu queria só acrescentar um outro ponto também, já que a gente está extrapolando um pouco a discussão. Esse comentário, aliás, na verdade, essas falas, elas foram ensejadas pela recusa, né, do Museu Americano de História Natural lá em Nova York de sediar um evento homenagem ao presidente da República, né, um evento da AmCham, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. O museu disse o seguinte, a publicação oficial: o museu disse estar, abre aspas, profundamente preocupado com os objetivos declarados da atual administração brasileira. E aqui vale também uma reflexão, né? Quais os objetivos declarados? Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política, pacote anticrime. Quando a gente fala de objetivo declarado, a gente está falando de política de Estado, né? Para todos os efeitos, as políticas de Estado desse governo são quais? Liberalização da economia, descentralização do orçamento e manutenção da lei e da ordem. E detalhe, isso tudo aqui no Brasil é feito em níveis infelizmente, em níveis infinitamente mais brandos que nos Estados Unidos. Então é importante também pontuar, por outro lado, que na administração Bolsonaro não houve nenhum retrocesso de direitos e garantias individuais, muito menos qualquer medida de perseguição, seja ela jurídica ou física, a minorias. Então, mas, Caio, quando ele fala isso, desculpa, eu te interrompi, você imagina. Quando ele fala isso, ele não precisa caçar os nossos direitos, que, aliás, já são caçados na prática. Os homossexuais e os negros nesse país e as mulheres nesse país já não têm na prática os mesmos direitos que os homens brancos têm, por exemplo. E tudo bem, a gente já tá vivendo numa boa com isso. Agora, quando ele fala isso, ele estimula, sim, o ódio, porque ele estimula as pessoas a pensarem que quem tem homossexual na família tem que colocar ele pra fora da família, que homossexual não pode formar família, que homossexual é um cidadão de segunda categoria. Eu acho que ele tem que ter muito cuidado. Que não interessa ao país, gente. Ele tem que ter muito cuidado ao estimular o ódio. Desculpa, te interrompi. Não, imagina. É que eu acho importante separar o que são opiniões e falas do que efetivamente são políticas de Estado, porque a confusão disso é muito importante, é muito preocupante. A atitude do museu, ela tá desamparada pela realidade dos fatos. Mas a atitude do museu não tem mais a ver com uma questão do posicionamento do governo em relação à Amazônia e a projetos científicos, porque essa foi a real crítica ali, que muitas das atitudes e posturas do governo vão em desacordo do que prega o Museu de História Natural, que não acho que não está vinculada a nenhuma dessas outras coisas que você pontuou a respeito de economia e tal. Tem mais a ver com a preservação da Amazônia mesmo e a valorização de dados científicos. Essa era a principal crítica. E se a gente for ver, realmente existe muita polêmica em cima das políticas de preservação da Amazônia. Você mesmo já colocou aqui, enfim, é aquela política que você acredita que é preserve aí Farms e here, desmate aqui. there. Enfim, você justifica isso, mas essa é a principal crítica, não tem nada a ver com outras posturas do governo. E também há uma crítica direta à postura do Ministério da Educação. Pelo menos eu li na Veja que um dos patronos do museu lá de Nova York veio a se posicionar dizendo que é absurdo o conceito de marxismo cultural ou de doutrinação no colégio, enfim. São coisas que contribuíram para que o museu não quisesse sediar esse evento. Na minha opinião, é um pouco de cada uma dessas coisas, mas assim, a essência da crítica, ela é de cunho político-partidário, ela não é temática. E nesse sentido, assim, eu até corroboro o comentário do presidente. Ele disse o seguinte: eu recebo a homenagem na praia, numa praça pública. Não é o museu que está me homenageando. O que houve foi pressão do governo local, que é democrata, e eu sou aliado do Donald Trump, que é republicano, portanto mais alinhado à direita. Bom, aqui sempre vale o esclarecimento, né? Os democratas nos Estados Unidos são a esquerda americana e eles têm se radicalizado cada vez mais. Por isso que quando tem esse repúdio institucional, como foi o caso do museu, isso é muito sério. Eu acho importante a gente saber qual a ideologia que está por trás disso, né? Se você pegar, por exemplo, o estado de Nova York, eu estava vendo um negócio, eu fiquei muito triste em saber disso, porque Nova York é uma cidade que eu amo. Você sabe qual que é a política atual do estado de Nova York em relação ao aborto, Edgar? Na prática, Nova York está permitindo o aborto em qualquer período da gravidez. Lá é possível você abortar até 8, 9 meses de gestação.
Eu queria que um desses caras que se dizem progressistas me explicassem qual que é a grande diferença moral de um feto de 8 ou 9 meses e de um bebê recém-nascido de 8 ou 9 dias. Né? Então, assim, a lei de Nova York, ela tá tão radical, a lei democrata, né, que quando você tem uma tentativa caseira, mal sucedida de aborto, o médico, ele não é obrigado, inclusive é incentivado a não salvar o bebê. Olha isso. E aí você pega assim, né, vamos falar um pouquinho de tradições, né, o meu lado conservador. O que diz na placa que está no pedestal da Estátua da Liberdade? Olha isso. Dai-me os seus fatigados, os seus pobres, as suas massas encurraladas, ansiosas por respirar liberdade. Mandai-me os sem-abrigo, os arremessados pelas tempestades. Então, olha a ironia. Esse Estado, especialmente a sua capital, que tem um compromisso histórico com os direitos humanos, que se diz acolhedor, que se diz inclusivo, que respeita teoricamente a diversidade, está se especializando em matar bebê. Então, olha o poder da narrativa política a serviço do mal. E por que eu estou falando tudo isso? Para contextualizar o ouvinte. Esses agentes políticos americanos são os grandes críticos do governo brasileiro lá no exterior. Então, a gente tem que sopesar isso. A questão do aborto é uma questão que você está puxando aí para o seu viés e que existe em diversos países do mundo, não só na cidade de Nova York, entre os seus critérios, e que é um assunto que diz respeito às mulheres e que muitas mulheres defendem esse direito. Você, como conservador, já se posicionou aqui em relação a isso. Acho que Nova York já passou por diversas administrações, inclusive muito conservadoras, como do Rudolph Giuliani, com a tolerância zero. Cada um tem ali as suas políticas. Se em Nova York o aborto está nessa situação, foi por uma briga que aconteceu lá, justa e democrática. Como aqui no Brasil hoje, isso não está em discussão. Acho que se você não gosta de Nova York, é bom você boicotar essa cidade. Eu não vou, né? Tem vários lugares no mundo onde o aborto é legalizado, né? Você vai, não vai? Eu não sei o que isso realmente ou de fato tem a ver com um museu que simplesmente não quis receber uma entrega de prêmio e com a administração atual. E eu não sei como é que a gente vai parar pra discutir aborto quando a gente começa a discutir basicamente a homofobia do presidente, assim. A gente tem que se focar nos assuntos de fato. Porque eu acho que toda a crítica do museu e a atitude do museu é baseada num viés político partidário que está totalmente amparado na política local de Nova York, que se opõe frontalmente ao governo Bolsonaro. Então eu estou só mostrando que tem um viés muito mais político do que fático. Então vamos pensar num viés prático. Pede desculpas, Bolsonaro. Foi muito ofensivo o que você falou. Eu preciso girar o assunto aqui, mas só queria também fazer uma parte aqui a tudo que eu ouvi. Eu tendo a achar que, assim, com relação ao nosso assunto inicial aqui, que gerou a nossa discussão, para não desviar dele, eu queria reforçar essa ideia, né, e que você já trouxe um pouco falando a respeito, Fefito, que eu acho que é uma inabilidade, no mínimo, como um assunto paralelo a essa questão primordial que é ali, mesmo que o presidente tente esconder o seu perfil homofóbico, essa fixação por essa pauta que ele tem, ele tenta até dissimular um pouco essa ideia nas declarações ontem no café da manhã, por exemplo, com relação a isso, ele escancara, na verdade, essa visão, mesmo que ele não queira, homofóbica, né? E uma inabilidade também com relação à economia. Eu acho importante pensar isso. Tel Aviv, do Benjamin Netanyahu, como ele diz, é um lugar onde o turismo gay movimenta a economia do lugar também. E isso faz parte da fatia econômica que tem que ser considerada, né, para quem, ainda mais o Brasil. É importante dizer que turismo gay não significa turismo sexual gay. Há uma grande diferença. Pois é, então eu acho que tem essas duas questões aí envolvendo, né? Primeiro, essa inabilidade, que não engana ninguém, porque ele se elegeu com essa pauta também, né? E aí vem uma outra discussão, desculpa me alongar um pouco, mas me ocorre aqui, que é o seguinte, muita gente votou no Bolsonaro também como um voto de negação ao PT. Não necessariamente alinhado com tudo o que ele já divulgava na campanha dele. Foi um voto de negação. Se você juntar essas pessoas, que é uma grande proporção dos votos que ele recebeu, com quem não votou nele, no mínimo, qualquer mente um pouco esperta vai entender, bicho, eu tô governando por uma coisa muito maior do que as pessoas que, de uma forma convicta e decidida, votaram em mim. Ele é um governo agora.
vem naquela velha história da gente dizer que ele continua em campanha e não assume o país como deve ser nos moldes republicanos de um estadista, quer dizer, falar com as vozes dissonantes também e entendê-las como parte integrante da nação que ele governa. Vamos girar o assunto, vamos passar para outra polêmica, que hoje o negócio... Já vi o assunto, vai ser eu hoje. É você, presidente. Por que será? Olha, Quem vamos manda lá. falar besteira? Vamos Fiz lá. a pauta hoje, hein? Tá ok? Quem mandou você vetar lá a campanha do Banco do Brasil? É disso que a gente vai falar. A campanha tinha como objetivo apresentar alguma combatividade às chamadas fintechs, que é uma tendência aí de movimentação financeira muito atual, né? E que vem dando muito resultado. Então o Banco do Brasil bolou uma campanha através da sua diretoria de comunicação e marketing, que mostra lá imagens de jovens, mulheres tatuadas, mulheres com o cabelo raspado, mostra, resumindo, a diversidade dos jovens naquela peça publicitária. A assessoria do Banco do Brasil diz que faltaram, aspas aí da assessoria, faltaram outros perfis de jovens. De quebra, o diretor de marketing do Banco do Brasil, o Delano Valentim, foi exonerado do cargo, foi demitido aí também diante dessa situação criada aí e a pedido do presidente para que a peça fosse retirada do ar. Vamos lá, Caio, há alguma sustentação plausível aí, uma justificativa plausível para essa ação do presidente? Acho que, em primeiro lugar, nesse caso específico, vale aqui a recomendação para o ouvinte que assista a propaganda. Pois é. Tem 30 segundos, ela está disponibilizada no YouTube, então... Vamos fazer assim, ó. Vamos passar Vamos dar uma propaganda? olhada aqui, ó. Solta pra gente ali, ó. Faz carão, biquinho de vem cá me beijar, quebrada de pescoço pro lado, não, pro outro. Papada negativa do alto, cara de diva irritada, movimento natural esquisito, tá de parabéns abrindo essa conta. Quer abrir uma conta no BB? Baixa o app, digite seus dados, capricha na selfie. Faz cara de quem não paga tarifa mensal, nem anuidade do cartão. É rápido, é fácil. Aí, ó. tudo pelo Bom, Absurdo. olha lá. Acabou que tá todo mundo tendo que passar essa propaganda, gente. Tá todo Chamou mais mundo atenção, multiplicando esse negócio. Olha, Aliás, é uma coisa maravilhosa, né, Estratégia de marketing. desse fenômeno da censura em diversos âmbitos, que toda vez que algo está sendo censurado, ele está sendo ainda mais amplamente divulgado. Exatamente, foi o que aconteceu. É. Né? Porque quem determina, né, Edgar, o viés da publicidade é o mercado. É a sociedade livre, atuando com base em trocas voluntárias. E aí, Caio, desculpe, Imagina. o CONAR é o regulador disso. O CONAR, por exemplo, quando vê alguma coisa abusiva numa propaganda, para qualquer âmbito, né, que esse abuso possa estar sendo direcionado... Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Tivemos o caso aqui, para dar um exemplo, da Betina ali, da propaganda lá, da empresa de assessoria econômica. Mas o CONAR, só para registrar, ele é uma sociedade, é uma organização da sociedade civil, junto com anunciantes, agências de publicidade, empresas de rádio e televisão que regulam quando se considera a propaganda de alguma forma abusiva. É que como o governo é acionista, né, ele tem uma voz ativa em relação ao Banco do Brasil. Mas falando sobre o mérito, o que precisa ser analisado nesse caso são questões técnicas de natureza mercadológica, as quais muitas delas a gente não tem acesso. Então vou colocar aqui, 3 questões básicas, assim. Primeiro, qual o público-alvo dessa propaganda? Jovens. Segundo, esse novo mercado, ele é receptivo e tem demanda para justificar o investimento em questão? Se a propaganda é boa, o resultado vai mostrar. Precisa ver o tamanho do mercado, essas coisas. Terceiro, a mídia contratada, ela vai impactar esse público de forma eficiente, portanto, a peça ela tá alinhada com a sua segmentação, porque, por exemplo, não faz sentido você dar um tiro de canhão em TV aberta, se você pode ser mais efetivo, especialmente usando aí verba pública, para anunciar isso em rede social, internet, canais do YouTube segmentados, esse tipo de coisa. Então, assim, falando sobre a peça em si, ela é repleta de estereótipos aí, vamos dizer, da cultura da lacração, ela tem uma estética mesmo pós-moderna, e ela objetiva a abertura das contas correntes por parte desse público. Então, assim, do ponto de vista publicitário, ela convence no aspecto lúdico e comunica bem alguns pontos fundamentais, que é o quê? A ausência, olha eu fazendo propaganda do Banco do Brasil, a ausência de tarifa mensal e a ausência de anuidade no cartão de crédito, além da facilidade de fazer tudo pelo celular. Que é o que todo jovem que está abrindo uma conta deseja. Tá né? querendo. Tá Talvez o governo ele tenha acesso a alguns dados de mercado que foram negligenciados e talvez essa peça tenha sido desenvolvida mais como um produto cultural
tá? Ou então até uma coisa extrapolando muito, falar assim sociopolítica, do que como um produto publicitário, que seria um equívoco. Você acha? Mas não é possível tirar essa conclusão. Sim. Né? Não com os elementos que a gente tem. No final, para mim, isso é mais uma demonstração de como é perigoso misturar o público e o privado, porque mais do que desestatizar as empresas públicas, a gente tem que desestatizar a nossa mentalidade. Né? Eu queria recomendar aí pro ouvinte a leitura de um livro, inclusive, que fala sobre isso, do Bruno Garchagen, que é Pare de Acreditar no Governo. Ele vai explorar um pouquinho disso. Responde pra mim. Mas, eu acho incrível esse livro, pelo título, desde já. Não, deixa eu só saber que eu não entendi do Caio. Você acha justificável a retirada? Você concorda com ela ou você não concorda? Eu, assim, na ausência... Sim ou não? Na ausência de elementos técnicos, certo? Que vão na contramão do que eu disse aqui, eu falei, assim, do ponto de vista publicitário, a propaganda comunica bem, ela é extremamente efetiva, ela tem uma estética adequada ao público. O que a gente precisa saber é o seguinte: isso foi usado como um produto cultural ou ele tem, de fato, vamos dizer assim, predomina o viés publicitário? Então eu te respondo, Caio, porque eu tenho aqui dados, olha só. Segundo o jornal Valor Econômico, em maio do ano passado, ou seja, temos quase um ano aí decorrido, as fintechs. O que é a fintech? São aqueles bancos que os jovens usam, que não são necessariamente bancos, assim, você não precisa enfrentar fila. Você vai no banco pelo aplicativo, você tipo resolve tudo com o Nubank, telefone. Banco Original. Nubank e tudo mais. Essas fintechs, elas movimentaram até maio do ano passado 457 milhões em investimentos, o que é uma cifra muito expressiva quando você pensa numa fatia de mercado que atende principalmente a jovens. Vamos analisar o tal fenômeno cultural. Essa propaganda, ela é narrada de um jeito que fala papada, selfie aqui, tal. Ela vai descrevendo os movimentos. O que é isso? Isso é um meme. É uma piada de internet criada pela Alcione Alves, que ficou muito famosa por fazer Zaga e Taylor e descrever os dados de uma dança ali, os passos de uma dança. Pessoas como Eliana ou Regina Volpato, por exemplo, já citam a Alcione Alves na TV aberta. Portanto, a propaganda do Banco do Brasil está muito ligada com essas pessoas referências, né? jovens e com referências. Pessoas jovens que usam fintechs que movimentam 457 milhões ou mais, já que esse dado é do ano passado e ainda não foi atualizado. O que me chama a atenção nessa propaganda que saiu do ar e que, olha só, veja você, não faz propaganda de gays dessa vez, não tem gays pro Bolsonaro pegar no pé, é que ela tem uma grande quantidade de pessoas negras. Será que se essa propaganda fosse uma propaganda de comercial de margarina com a famíliazinha ali, branca, loira, de olhos claros, mamãe, papai e 2 filhinhos, ela não teria ficado no ar? Eu não sei, eu acho muito importante perguntar. Agora, ignorar que boa parte dos jovens brasileiros estão usando fintechs e usando o banco pelo aplicativo, que é um serviço de fato muito mais prático, é ignorar a realidade. O Bolsonaro dá um grande tiro no pé. E não adianta essa propaganda viralizar agora, porque tem de novo acusação de preconceito por trás dela. Muita gente vai acabar fechando a conta no Banco do Brasil e migrando para as fintechs. A propaganda acabou funcionando ao contrário. Eu até ouvi um comentário que eu achei absurdo, assim, inclusive porque eu trabalho com locução publicitária, faço parte do Clube da Voz, estou acostumado com esse mercado, e eu, como locutor de publicidade, achei incrível a locução, inclusive utilizada, não sei se vocês repararam, é uma locução que não é locução. É uma locução, é desconstruidona, né? É uma locução desconstruída que vai ao encontro exatamente moderna, do que se jovem, vê na tela. criativa. Você sabe que essa nossa alinhada. discussão, eu estava aqui refletindo, né? De fato, se a propaganda saiu completamente do ar, sendo que ela é muito eficaz, né? Porque uma coisa é você colocar uma propaganda dessa aí, por exemplo, num horário Jornal Nacional, que você dá um tiro de canhão, não tem segmentação. Outra coisa é você ir atrás do público-alvo. E ela parece ser extremamente eficiente nesse sentido. Tem muito mais cara de censura. Eu não vi a questão racial, Fefito, como predominante. Assim, eu achei, inclusive, que a publicidade tem sim uma pegada LGBT, isso falando com base em construção de estereótipo. Mas porque
todo LGBT anda fazendo vogue na rua e anda Não, é porque tem uma série, inclusive a propaganda explora muito isso, né? É um negócio de fazer carão, de tirar bico, isso daí é uma coisa muito associada à cultura LGBT. Você não tem Instagram, né, Caio? Tem Instagram, então, pois é, você não todo tem mundo Instagram, faz. você não vê os memes, e eu acho que você tá prestando ir mais pra balada. Porque o que tem de hétero lacrador fazendo exatamente o que tá nessa propaganda, Caio. Não, olha só, eu achei também particularmente uma decisão autoritária do governo. É uma decisão que ele toma baseada na agenda de costumes do Palácio do Planalto. Eu acho que baseada nessa paranoia do presidente com relação à diversidade e de trazer à tona sempre esse assunto. Ele tem essa fixação por esse assunto, fala disso o tempo inteiro, e aí recorro a um comentário inicial teu lá atrás, quando a gente falava ainda da outra questão da declaração dele no café da manhã com relação ao turismo gay e tal. O presidente, ele não pode ignorar que isso é uma fatia da sociedade que existe e faz parte da realidade. E então ele tem que dar cabo desse... Ele governa pra todos. Desse sentimento que ele tem aí interiorizado para tocar adiante o país, que também é construído por gays. Izaga e Taylor. Vamos lá. Eu preciso ir pro comercial agora, embora eu gostaria de ficar mais tempo aqui falando sobre isso com vocês. Agora, presidente, aproveita aí, dá a hora certa pra gente, vai. E já vi aqui no roteiro que tem mais daqui a pouco. Né? 10h36, horário de Brasília. A importância da reforma da Previdência, a Jovem Pan está exibindo todos os dias na programação o depoimento de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir Irineu Gouveia, que é presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Todos nós sabemos, e não precisa ser expert no assunto, para se saber que existe um buraco enorme e esse buraco vai aumentando cada vez mais. Há uma necessidade premente de ela ser aprovada no maior valor possível para que nós possamos ter um futuro, porque do jeito que vai, não há nenhuma condição daqueles que estão hoje aposentados e dos futuros aposentados receberem lá na frente. Nós vamos passar por um caminho como outros países que tiveram que fazer acertos enormes. Um exemplo claro disso foi a Grécia. Né? E existem outros aí na Europa também em situação difícil. Nós precisamos rapidamente passar por esse obstáculo, que ao passarmos por esse obstáculo, com certeza nós vamos conseguir um futuro melhor para essa nação. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Eu encorajo você, querido ouvinte, espectador aqui do Morning Show, a entrar nesse debate, nessa reflexão sobre a reforma da Previdência com a gente. Tem uma linha, um canal especial para você fazer isso e dar o seu depoimento em vídeo, eu lembro aqui. 11 974 65 1630. 11 974 65 1630. Vamos seguir aqui no Morning Show agora, esquentar o nosso papo, já que estamos numa sexta-feira. Opa! Hoje a gente recebe a psicóloga, terapeuta sexual, Paula Napolitano, colaboradora aqui de longa data do Morning Show, para falar de orgasmos e as múltiplas maneiras de estimular o corpo feminino. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Olha, é sempre bom o papo com você e hoje não vai ser diferente, tenho certeza, porque é um assunto que mexe com uma questão que todo mundo adora, que é gozar, né? Oi! Não é? Gozar é bom, não é? Me diga que não. É ótimo. Quem não fez, recomendo. Vamos lá, mas o incentivo, digamos assim, ao gozo, ele não tem que estar focado só na penetração, como a princípio a gente pode imaginar, na penetração, no clitóris. Tem toda uma atmosfera que envolve e favorece e joga o tapete vermelho para esta sensação de magnitude. Gente, que é isso? Pera, meu. Tá poeta. Hoje teve, hein? É textão ou é improviso isso? Me conta. É improviso, porque eu lembrei da noite anterior. Então... Hoje teve! A experiência
experiência falando mais alto. Matinal pode ser muito bom. Matinal. Sim. Edgar Bocage. Bocage. Fiquei até vermelho, corado aqui, expondo a minha intimidade pra vocês. Vamos lá, Paulinha. Mas isso é legal Arranhão de que você tá meia-idade. falando, de fato, né? Porque a gente acaba aqui, principalmente na sociedade ocidental, a gente foca muito as relações sexuais e a intimidade sexual a órgãos genitais, né? A penetração, e a gente esquece que o corpo inteiro é um corpo erógeno, um corpo possível de ter orgasmos, e a gente acaba fechando num quadradinho e vai só para as áreas ditas Isso, chaves, e cabe né? ao parceiro descobrir, né, onde, porque cada corpo é um corpo, cada um tem o Exatamente. tesão localizado num lugar, a fantasia, né, alojada em determinados... Ah, mas tem uns lugarzinhos já, não Os tem? clássicos. Lá que são zonas erógenas Tem. que não no Orelhinha. genital. Tem, exatamente. Orelhinha, Clássica. A orelha, a pescocinho. nuca, pescoço Mamilo. ali são poderosos. Mamilo. O mamilo. O próprio ânus, que tem muita gente que tem muito preconceito, né? Ou Lavadinho aqui. é, desse Um alerta, um alerta aqui. Importante dar esse recado. Puta mas, merda. mas essas áreas Eu achei aí que era óbvio principais- isso, Fih. Não precisa... Ah, não, nem sempre. A gente que só Vai acredita saber? no milagre vai. Caramba. Vai, Paulinha. Mas é isso, assim, é interessante, só que como a gente fica... Você começa, às vezes, até o próprio termo preliminar já é ruim, né? Porque você já parte esperando que vai ter que ter a penetração. É meio que um antes para depois vir a penetração. E eu gosto muito mais da ideia preliminar, quando termina o sexo até o próximo sexo ser a preliminar. Ah, mas aí eu vou né? concordar com o Caio. Isso é um politicamente correto. A preliminar, vai. É a preliminar. Ela tá transformando Então, a preliminar no eliminar. Não pode, Paulinha. A preliminar, ela vai acontecer lá o antes, mas ela vai acontecer durante todo o período também. Tem que... se- A preliminar Pelo é o contrário. flerte. Exato, é o flerte, é o encher o copo do desejo, é a provocação diária sem poder rolar ainda nada, é ir aumentando aquela vontade pra quando chegar lá, você já tá... Mas, Paulinha, tem que ter uma imaginação muito fértil. Num dia que a gente tá, sei lá, estressado, trabalhou um monte, só quer chegar em casa, fazer uma coxinha gostosa e nhanhar, não dá pra ter esse tempo todo de ficar desenvolvendo a provocação, isso e aquilo, ficar imaginando. Gente, mas a questão é que assim, ó, quanto tempo vocês passam no celular, por exemplo? Às vezes o Boa, tempo que a Paulinha. gente Jogando tá verdade. passando lá o dedinho lá no celular, 1 hora, um tempão Verdade. todo. Vendo a vida do alheio, da Exato. celebridade. Quer dizer, ontem a gente falou aqui que as crianças têm que ficar menos tempo nas telas digitais, os adultos também. Perfeito, Claro. Inclusive, exatamente. se quiserem fabricar crianças, Vini. Exatamente. Veja aí. Ou treinar. Interessante. Mas Veja fique- que ironia do destino. Não, mas peraí, Exato. mas fique muito tempo no celular se for pra mandar nudes pra o seu parceiro, se você acha que isso vai apimentar a relação. Mandar uma mensagenzinha, nossa, É. tava lembrando daquela vez, ou nossa, não vejo a hora de chegar o dia que a gente vai não sei o quê, nossa, tô me preparando pra isso, comprei uma lingerie, ou qualquer coisa do gênero. Esse preparo, ou de chegar Então. em casa, não tá aquela bitoquinha sem graça que você dá até, sei lá, na avó, ou um beijinho na testa, ou não sei o quê, de realmente dar um abraço, dar um beijo gostoso, porque a gente acaba se dedicando a tanta coisa, a gente se dedica ao trabalho, se dedica muitas vezes ao corpo, se dedica à casa e ao parceiro. E são essas ações de aproximação, de toque, de demonstração de afeto, tudo é que vão deixando naquele ponto de bala, né? Pra Exatamente. quando chegar a hora, os dois ali estarem... Exatamente. E aí é por isso que numa Afiados. situação Afiados. dessas, por exemplo, uma rapidinha, beleza, acabou, você Sim. já tá pronto, porque você já tá... Porque vale lembrar que o orgasmo, ele acontece no cérebro. Ele é na cabeça que ele acontece. A partir de um estímulo em determinada parte, mas é na cabeça que ele acontece. Então, se eu não tô no presente, se eu não tô focado, se eu não tô nas sensações, não existe orgasmo. Me surgiu agora uma questão... Não, eu vou passar a bola, vai. Vai, Eu vou- Edgar, melhor não- vai. Essa sua Edgar. dúvida mais íntima nessa Vai, sexo Edgar. curiosa. Eu já me Rapaz, expus pode demais. falar aí, rapaz. A gente pensa pra não falar. gente. Tudo bem, mas Salve, vai, Edgar. o orgasmo Vai, é vai, a não, vai. jornada. Não, É? Mas o orgasmo pode ser história a é jornada ou tem que ter ejaculação no fim sempre? Não, por exemplo, no Tantra existe muita coisa, por exemplo, do orgasmo seco, né? Sem ejaculação. Então, e muitas vezes você tem uma relação super boa, com puta de um prazer, mas você não chegou até o orgasmo, inclusive. Esse orgasmo seco, do ponto de vista prático, é até interessante. Como que funciona É isso? Ele é de fato... Ai, Fefito! Caraca. Tá demais, Perder a hoje. piada. É que, Amor no café da manhã, Ó, pelo amor. eu acho que os mais velhinhos vão lembrar dos quicos marinhos. Os quicos marinhos eram um pozinho que você jogava na água, ele virava um bichinho. Teoricamente. Olha só. Tá vendo, olha?
Vai. Não, o orgasmo seco é quando ele não tem ejaculação. Sim. É quando não tem a liberação do sêmen. E aí tem uma técnica pra isso. Tem, mas Tântrica. porque na verdade o orgasmo e a ejaculação são duas coisas distintas, mas que na nossa sociedade ele anda meio em paralelo. Mas você pode ter o orgasmo só, porque o orgasmo é o pico máximo de prazer, onde você tem esse auge do seu prazer, contrações pélvicas, muitas vezes, rápidas, então você tem esse orgasmo, não precisa de ejaculação. Aí quando vem a ejaculação, normalmente você tem que esperar um tempo e tal. E o orgasmo seco, você não precisa esperar. Tô com várias dicas aqui pra esse final de semana. Vai A anotando aí. primeira foi do Fefito, ir mais à balada, já check, né? Aí teve também orgasmo. Solteiro, vai Ele vai te passar Teve uma uma lista de anterior balada agora, agora, né? né? Mas não é qualquer balada. Não é qualquer A balada. higiene pessoal muito boa essa Balada dica. que dá jogo, né, Fefito? Balada que dá jogo. Ó, tem orgasmo extragenital também, tá na lista, e agora orgasmo seco. É. Eu queria saber se tem algumas outras práticas, né, do cotidiano, porque assim, eu lembro que eu tinha uma vida sexual muito próspera na época que eu fazia yoga. Sabe? Eu queria saber se tem algumas outras práticas. Essa eu posso confirmar que realmente ajuda, mas meditação, outras coisas que ajudam na erotização. Sem dúvida. O yoga e a meditação são coisas que fazem você ficar mais presente, então. Que fazem você ficar mais... Que é um princípio do Tantra, né? Exatamente. A E ter o Carol controle. Teixeira veio aqui e Ter um explicou. controle. A questão de você estar presente no momento. Exato, porque daí você tá de fato nas sensações, né? Então isso ajuda muito de fato. E quando você tá na relação, de você poder explorar o corpo como um todo. Então quando a gente fala, por exemplo, de ter um orgasmo com beijos na orelha, por exemplo, ou de você ter um orgasmo no mamilo, ou de você ter orgasmo através dessa estimulação, é quando você já tá num pico de excitação enorme. Que você já teve uma exploração do corpo como um todo. Mas o que a gente acontece? Normalmente a gente faz, beija, começou a beijar, aí masturba, sexo oral, penetração, acabou. Nossa, ela deu um esquema. Roteirizado. É mecânico, né? Aurinha, meio mas mecânico. deixa eu tirar uma dúvida. Um amigo, aquele, não, mentira, brincadeira. É que eu Amigo tô do aqui amigo. pensando, quando a gente, às vezes, tá muito à flor da pele, isso acontece muito quando a gente é adolescente também, às vezes já no beijo a gente chega lá. É uma frustração, né? Porque você quer... Isso é necessariamente sinal de ejaculação precoce? Ou chegar lá já com um carinho, com a carícia, assim, mesmo que seja no beijo, é sinal de que você tá só muito excitado? Não, a ejaculação precoce, normalmente ela entra quando ela é constante. Então, não é uma vez. Ela é várias vezes consecutivamente e não dá tempo de você fazer o que você gostaria, de você continuar a prática. Então, entra uma frustração muito grande. Então, a ejaculação precoce tem que ser constantemente. Você precisa ficar muito frustrado porque você queria ter outras coisas. E também não é algo idealizado. Ah, eu queria que nem filme pornô que parece que as pessoas ficam 1 hora lá. Isso não é ejaculação precoce, né? Paulinha, quando se fala em ejaculação precoce, já que o Vitor trouxe essa questão, esse tema, se associa muito ao masculino, né? Que Sim. tem a coisa física do sêmen, Sim. né? E no caso da mulher, a sensação do gozo, do orgasmo ali, ela pode ser considerada precoce, também ela pode acontecer, embora a mulher tenha sempre o privilégio dos orgasmos múltiplos, que é uma inveja que a gente tem, carrega pra sempre. Pode ser considerado também como se fosse uma ejaculação precoce na mulher? Na literatura, a gente não usa isso pra mulher. Então, tem mulher que, às vezes, por exemplo, na preliminar ali, de estar roçando ali no clitóris, já teve o orgasmo. Só que daí, durante a relação, ela pode ter outros. Nem é o múltiplo, mas ela tem vários orgasmos durante a relação. Então, a gente não considera muito essa coisa do frustrante. Primeiro, porque normalmente elas ficam felizes de já ter tido esse orgasmo e já estar excitada, por exemplo. Então, a gente não costuma usar pra mulher um orgasmo rápido. A não ser que, de novo, se ela estiver tendo, ou tive um orgasmo muito rápido, eu não pude curtir nada, depois eu não aproveitei, a gente poderia considerar. Mas a literatura não traz um orgasmo rápido ou ejaculação precoce para a mulher. Mas eu acho que a dica principal é, todo o corpo é único. E aí a gente precisa descobrir o nosso corpo, porque se eu não sei o meu corpo, ou as áreas de sensações de prazer ou não, fica difícil eu compartilhar com o Isso parceiro. muda também, né? Vai Em determinadas mudando. fases da vida vai mudando. Vai mudando e dependendo do estímulo que a outra pessoa faz, a forma como ela faz também muda no corpo. E a gente tem uma técnica muito legal na terapia sexual que a gente usa, que chama mapa erótico.
que a gente dá o mapa do corpo feminino e masculino frente e verso, e aí o casal vai estimular o corpo um do outro com beijos, com uma peninha, com uma não sei o quê, com a massagem, o corpo inteiro, e aí depois vocês vão anotando ali que parte deu tesão, que parte só deu cócega, que parte não sei o quê, e aí você começa a explorar mais essas partes. Paulinha, uma das nossas grandes estrelas aqui do nosso cast, do Morning Show, quer fazer uma pergunta para você agora. Paulinha, tudo bem com você? Ai, tudo ótimo. Você sabe que eu tava me lembrando esses dias, porque foi domingo de Páscoa, aí Páscoa lembra de coelho, né, Fefito? É aquela coisa com a cenoura, né, aquela coisa louca. E eu fiquei sabendo que o coelho também tem tido aí uma relação com brinquedos eróticos. É verdade. Conta pra gente essa história. É verdade. O famoso Rabbit, né, é um dos vibradores mais conhecidos mundialmente, né? E aí mas ele não tem a ver com a Páscoa, né? O que aconteceu foi lá em 1983, ó lá atrás, quando os brinquedos eróticos estavam começando a aparecer mais, e teve uma americana que ela percebeu que os brinquedos eróticos japoneses eram muito diferentes. Eles eram todo diferentões, eles tinham coisas de animais juntos, porque existia uma censura gigantesca, né? Então não podia se fazer pênis de plástico, não podia fazer nada. Então era tudo meio disfarçado. Que era alguma coisa Exato. e era outra coisa, digamos. Era tudo disfarçado, era de animalzinho, era não sei o que e tal. E ela achou aquilo curioso, ela falou assim, bom, interessante, né? E aí ela começou a pensar nisso, começou a pensar em bichinhos e tal. E ela fez um primeiro que tinha ali o coelhinho e tal, só que não fez muito sucesso. Depois de 10 anos, lá em torno de 99, que se trouxe isso de novo, a coisa do brinquedinho, só que aí tiraram o quê? Tiraram o fiozinho. Deixaram ele mais prático. E aí, esse deixar ele mais prático fez com que ele tivesse um sucesso maior. Também teve aquele momento presente na série Sex and the City. Exatamente, que foi aí o Qual foi? É um fenômeno cultural, a série não, Sex and the City. viu? E Conheço a a série, mas não vi Charlotte, a que série. era das personagens, Exato. inclusive, Não mais conseguia conservadoras ter da orgasmo, série, né? usava adquiriu o coelhinho? esse coelhinho Exato. e mudou a sua vida sexual Exato. depois Olha aí. disso, E Edgar. aí Então, salvou a popularizou. pátria. parece que aumentou em torno de 30% a venda do Rabbit nessa época. Ficou Olha muito aí. famoso esse vibrador. E aí, entre as depois de um meninas. tempo, começaram várias artistas a trazer ele, como até a Oprah falou dele, não sei o quê, e aí ele virou. Mas o coelho tem o símbolo também, a simbologia da Fertilidade. fornicação também, né? também Da tem. reprodução, Porque ele daquela coisa rápida. Não é, Gabi? O coelhinho da Playboy. Você já Também. posou pra Playboy, eu acho. Não, querida. Não, nunca? Sou reservada. Mas Mas tem o teve coelhinho da isso. Playboy, que é um Tem. sinônimo ali, né? Mas essa americana que usou esse coelhinho, ela disse que na verdade era uma coisa porque o coelho era um símbolo da sorte dos japoneses, então ela usou ele como referência de símbolo da sorte e porque era o horóscopo chinês dela. Fora o também, coelhinho. né, tem uma coisa de uma orelha prolongada, Edgar. Exato. Como é? Do coelhinho. Essa orelha prolongada Como que é? faz o E é diferencial. essa orelha Fica mais, fala prolongada mais. que vai no Você nunca clitorizinho. viu esse Ela- vibrador? ela Peraí, entra, você Não, nunca nunca viu vi. esse Noção. vibrador? Da orelha prolongada? É que esse vibrador, ele combina Em casa é tudo orgânico, penetração meu. e estimulação clitoriana. É, e aí então a ele traz estimulação- essa combinação. E a estimulação é nas É das orelhinhas do no coelho. clitóris. Ah, e ele ali. fica ali em movimento. Exato. Badalando. Visualizou? Visualizei. Ah, tá. Por falar em vibradores, hoje tem tudo que é vibrador, né? De tamanho, textura. Tá tão interessada, Gabi. Não, hoje a gente tem uma série enorme, então, por isso que eu sempre recomendo quem puder ir com parceiro, ir sozinha, às vezes ir com amigas e tal, ir numa loja, numa boutique erótica, pra conhecer lá o que tem, ver o que faz sentido com você, pra explorar, às vezes são olhinhos, são gezinhos, uma velhinha, uma coisa, é uma venda, tem várias coisas que com certeza a gente vai achando algumas interessantes. Olha, no ali. site jp.com.br/Eva, até com colaboração Verdade. da Paulinha, eu fiz uma matéria com várias mulheres da vida real contando quais eram seus vibradores preferidos. E é curioso, Por isso que tá né, craque. Não, é verdade, porque várias meninas me contaram várias coisas, mas na hora que eu dizia na matéria que ia ter que ter uma foto dessas pessoas, elas falavam não, pra pôr a minha foto, É o falando tabu de um do vibrador, sexo, não. olha Então aí. muitas meninas usam vibradores, mas
não querem assumir isso publicamente, mas na matéria algumas resolveram assumir. Tem lá mulheres de várias idades e inúmeros modelos, inclusive um que é só de sucção, Edgar. Tem coisas muito modernas mesmo, até premiadas em design, e tá lá no jp.com.br/Eva, essa matéria sobre vibradores. Os fetiches são intermináveis, né? Exato. E aí só vale pra gente até, né, a gente pensar o seguinte, às vezes a gente entra numa ditadura do sexo também, né? Nessa coisa de tem que ter orgasmos múltiplos, tem que ter orgasmo em toda a parte do corpo, não sei o quê. Esquece um pouco da questão do orgasmo e curte. Tenha prazer, foque no prazer, Relax, foque baby. no teu corpo, que assim a chance, inclusive, de chegar é muito maior. Né? Olha, a gente tá, infelizmente, no final da nossa entrevista, mas tem tempo aí, já que, claro, a pergunta agora é do presidente, que foi tão comentado e falado e vai voltar a ser aqui no programa de hoje. O que você quer saber? Inclusive, vamos mostrar o vídeo ontem, do momento que eu suscitei uma discussão, né, alarmante no Brasil. Vamos ver. Pode soltar aí, Murilo. É muito importante complementar aqui, me permite aqui o ministro. O dia a dia, né? A gente vai ficando velho e vai aprendendo as coisas, né? E a gente tomei conhecimento uma vez que certos homens, ao ir para o banheiro, eles só ocupavam o banheiro para fazer o número 1 no reservado. O que acontece com esse cara? Eu sabia e eu, aos poucos, vão tomando conhecimento e tive, conversando com profissionais de saúde, né? Também militar em ensino escovar os dentes também, para serviço militar obrigatório e outras coisas, e dá um dado alarmante. Quando se fala em higiene, no Brasil ainda, nós temos por ano 1.000 amputações de pênis por falta de água e sabão. Nós temos que buscar maneira de sair do fundo do poço, ajudando essas pessoas, conscientizando-as, mostrando realmente que o que eles têm que fazer, o que é bom para eles, é bom para o futuro deles, e não evitar que chegue esse ponto ridículo, né, triste para nós, dessa quantidade de amputações que nós temos por ano. Lavar o pinto, hein, presidente? Pois é, Edgar. Não, mas agora falando sério, essa fala do Bolsonaro foi ontem, depois de um evento que ele participou com o ministro da Educação, Weintraub, e ele levantou esse tema, nem tinha muito a ver sobre o que eles estavam falando ali, sobre escola básica, escolas ligadas ao Movimento Sem Terra, mas ele levantou essa preocupação, que é uma preocupação legítima até da Sociedade Brasileira de Urologia, realmente. Sem dúvida. É uma preocupação que está sendo discutida, assim, a higiene. E por isso também, de novo, a importância da educação sexual, né? Quando a gente fala em educação sexual, a gente também está falando de higiene, de cuidado com o próprio corpo. Isso é importante de ser falado, sim. Eu preciso acabar esta nossa transa agora, infelizmente, mas todo mundo teve muito prazer em... Muito prazer. E para saber mais, Paulinha? Quem quer saber mais pode acompanhar no Instagram, @sexplicando, ou no Facebook, psicóloga Paula Napolitano. Maravilha. Agora 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bora lá. Como é que tá a nossa hashtag, Paulinha? Muita gente participando, se divertindo muito com os nossos papos de hoje, polêmicos, Edgar, aqui com a hashtag... Que Brasil é esse? Vamos conferir os tweets da galera. O Jonathan Ferba, hashtag Que Brasil é esse que não tem mais jarras como essa em todas as casas? A famosa jarrinha do abacaxi que tem na Grande Família. Eu tenho uma também, vocês podem procurar que sempre tem a venda, é um clássico. Temos também Isabelle Ribeiro, hashtag Que Brasil é esse? Onde o horário de verão não existe mais. Fará falta, gente. Fará falta. Você vai sentir falta? Tem gente que comemorou isso daí, que não curtiu o horário de verão. Enfim, isso também dividindo o Brasil, como também divide a uva passa no arroz, não é verdade? Martins Natália, hashtag Que Brasil é esse que tem estreia de Vingadores Ultimato e a batalha de Game of Thrones no mesmo final de semana? É verdade, Edgar. E como os cinemas estão lotados. Ontem eu fiquei chocada. Eu vi o Homem de Ferro indo ao cinema. Eu vi uma pessoa de Hulk assistindo Vingadores. Eu vi o filme ontem. Olha, preparem os lenços. Não vou dar spoiler, mas assim, preparem os lenços. Realmente, quem tem um ingresso tem ouro pra esse final de semana pra conferir Vingadores Ultimato, Edgar. Vamos lá, Paulinha, seguindo com você. Por que a cantora Taylor Swift está entre os assuntos mais comentados das redes sociais, hein? Ed, porque a Taylorzinha lançou música nova hoje. Música nova com videoclipe. Tem aí a música pra você tocar, se você quiser fazer um sobe-som divertido. A gente tá assistindo as primeiras cenas do clipe de Me. E foi legal porque a Taylor escolheu um jeito de fazer uma transição
do último álbum dela, o Reputation, de 2017, pra esse que deve ser o novo trabalho dela. Então ela usou a imagem da cobra, que ela abusou aí, né, de tirar sarro com isso, porque muita gente fala que ela é meio cobra, né, depois daquela briga com a Katy Perry. Então a cobra veio todas em cores candy, uma coisa assim fofa, e virou um monte de borboleta, Edgar. E aí a gente já vê nas primeiras cenas também de Me, a dupla que ela faz com o Brandon Urie do Panic! At the Disco. Eles começam numa discussão em francês na frente dos filhos, que são os gatos da Taylor Swift, pra depois ela ir pra uma cidade multicolorida, falar sobre a importância de você ser você e do outro ser o outro, de cada um ter aí o seu diferencialzinho nessa vida. Mais um hino pop. Pode dar um sobe-som, Edgar? Porque Posso? é certeza que vai entrar pra programação, porque realmente, mais um hitzinho de Taylorzinha, Me. Ouçamos, pois. Olha aí a duplinha, né? Naquele esqueminha, eu falo um pouquinho sobre a minha vida, você fala um pouquinho sobre a sua vida, e a gente fica super feliz nesse clipe mega colorido, que eu achei tão diferente. Eu achei que Algodão até doce. coisa de Katy Perry, que faz meio um Katy Perry universo mais mesmo, coloridão, né? A Taylor tava numa coisa mais realidades da vida. Que então semana agora, para o Vale, hein, Paulinha? Documentário da Beyoncé, clipe da Madonna. Que eu amei, tô apaixonada pelo Maluma, não tô sabendo lidar. Mas ainda tem uma novidadezinha também pra quem gosta de música. Eu sei que muitos brasileiros são fãs da banda The Cranberries. E hoje eles lançam o seu último disco, Edgar. Esse 8º trabalho, que também é o último que tem os registros da voz da Dolores O'Riordan, que morreu em janeiro de 2018. Vocês se lembram, ela passou por uma depressão muito séria. A gente até acompanhou aqui. E a gente tem essa música In The End, que é a faixa título desse último álbum, com 11 faixas. Inclusive, In The End, Edgar, que a gente tá ouvindo, foi a última música gravada por ela antes de falecer. Então tá aí, pros fãs do The Cranberries, a banda acaba, mas com esse último registro que se chama In The End. Inclusive tá aí nas plataformas digitais para vocês ouvirem, baixarem e curtirem o fechamento da trajetória do The Cranberries. É muito legal, né? O Cranberries, uma banda como uma banda pop rock, assim, teve uma trajetória muito interessante, né? Porque ela misturava no vocal, uma grande vocalista, Dolores O'Riordan, né? Ela misturava no vocal dele aquela referência celta, né? Da Grã-Bretanha, né? Eles eram irlandeses, então tinha essa coisa do meio, sabe, brumas, né? As brumas de Avalon, por exemplo, que é aquela cena meio fog, assim. O vocal dela leva pra isso. E ela, uma grande cantora que teve um final também triste, depressivo ali. Muitos sucessos no Brasil, Muito né? sucesso. Nos anos 90, o que tinha de novela com Cranberries na trilha sonora. E esse álbum foi produzido pelo Stephen Street, que já trabalhou com The Smiths, Blur, Morrissey, então tá aí. Acho que quem é fã do The Cranberries com certeza vai aproveitar o final de semana pra curtir essas 11 canções do álbum In The End. Vamos ouvir um pouco. Fechou, então? Fechadinha, Edgar. Boa sorte aí com as músicas no fim de semana, gente, nas playlists, Boa. tudo. Vamos lá, vamos falar de futebol, Vinícius Moura. Vamos lá, Edgar Piccoli. É o seguinte, passaram aí os estaduais, né? Terminaram, né? Os campeonatos regionais. Agora começa o nosso grande Brasileirão. Quais as expectativas, Vini, para essa primeira rodada aí nesse fim de semana? Os pontos corridos. Né? Tem muita gente que coloca Você não assim. gosta? Não, eu acho um formato que Pô. parece até um pouco justo, né? Porque Parece. ali é uma combinação de... Só parece. De todos os times jogam contra todos os times. Enfim, no final acaba beneficiando aquele realmente que tem uma regularidade maior durante o ano todo. Privilegia aqueles times que têm os maiores e melhores elencos, né, Edgar? Mas de fato falta um pouquinho daquela emoção que o mata-mata proporciona. Mas eu acho que tem um equilíbrio legal. Tem os estaduais com mata-mata na fase final, Sim. Tem a Copa do Brasil, a Libertadores, e aí o Campeonato Brasileiro um pouco mais parecido até com todas as ligas também internacionais, né, Edgar? Então, o último campeão foi o Palmeiras, Edgar, e aí entra uma história, um grande imbróglio do Palmeiras esse ano com a Rede Globo. Porque a Globo, ela é detentora dos direitos de transmissão do futebol há 30 anos. Só que agora essa hegemonia da Globo acabou sendo quebrada com a entrada do Grupo Turner, que fechou contrato com alguns clubes de futebol. No total, 7 clubes de futebol.
Aí teve aquela história com o esporte interativo também, os canais de esporte interativo foram fechados, e esses jogos, portanto, dos times que estão com contrato com o Grupo Turner, serão exibidos nos canais de filme, né, no TNT, no Space, mas ainda tem a questão da TV aberta. E o Palmeiras não fechou ainda com a Rede Globo. As conversas se intensificaram nessa semana, né? Há uma intenção ainda de que o negócio seja fechado, mas está bem difícil. O Palmeiras tem exigido bastante da Globo em direitos, né? Quer poder se igualar aí aos times que mais recebem, que são o Corinthians e o Flamengo. E até há uma possibilidade, da Globo negociar com o Palmeiras jogos individuais. Ao invés de fechar um pacote fechado para a temporada os principais ali, pegar ali os jogos mais atrativos e fazer uma negociação individual com o Palmeiras. Vamos aguardar, né? A rodada já começa neste final de semana, mas o que acontece? A TV aberta, ela só pode passar os jogos dos times que têm o contrato fechado com elas, assim como a TV fechada e assim como o Premier. São contratos diferenciados, né? Então a Turner, por exemplo, só vai poder exibir jogos entre times que estão fechados com ela. Não vai poder exibir, por exemplo, um jogo do Palmeiras com um time que está fechado com a Globo, né? Então, e vice-versa. Então tem esse imbróglio todo. De alguma maneira também é uma opção a mais, né, para dá uma democratizada, né, Vini? Por um lado, vai, né? Mas ainda nesse começo está um pouco confuso, o torcedor vai ter aí que procurar o seu time onde ele vai estar sendo exposto. Exatamente, para não perder nenhum detalhe, Edgar. Ô, Vini, aproveitar aí que você falou assim, convidar o Casão, né? A gente vai pro break agora. Eu mesmo não sei se eu continuo na Globo, se eu tô na Turner ou se eu não tô em lugar nenhum. 11h18, horário de Brasília. Voltando a falar de política, nessa reta final do Morning Show de sexta-feira, Caio, é o seguinte, delações de executivos da Odebrecht e da Andrade Gutierrez indicam que políticos do PSDB cobraram ao menos R$97.200.000 em propinas ao longo de 8 anos. Só o senador José Serra teria recebido R$39 milhões para a Caixa 2 de diferentes campanhas. Muitas dessas acusações dizem respeito ao período em que o PT teve no poder no âmbito federal. E apesar desse protagonismo, né, pela aprovação da reforma da Previdência, lhe pergunto qual o papel hoje do PSDB na política brasileira. Falou de protagonismo, o papel do PSDB é como coadjuvante, né? A gente tem um partido que saiu aí de ser a segunda bancada do Congresso Nacional para ser a 9ª ou a 10ª e cuja única chance de renovação real, né, que se coloca aí no futuro próximo, seria a desideologização e o pragmatismo com a liderança do João Dória. É a única chance deles. O que acontece com o PSDB é o seguinte, por um lado você tem uma perda de imagem, então um descrédito do PSDB como contraponto ideológico à esquerda lulopetista, né? Então, nesse sentido, você tem aí os documentários, por exemplo, do Brasil Paralelo, o Teatro das Tesouras, que ilustra muito bem isso, essa falsa polarização entre PT e PSDB, já que a origem comum, né, desses dois movimentos está na esquerda radicalizada. E, por outro lado, o PSDB está sem a narrativa do contraponto ético, né, ao lulopetismo, por essa obviedade de tantas notícias que a gente tem dado a respeito de casos de corrupção do partido, eles vão se amontoando. Nesse processo específico, tem alguns detalhes bizarros, né? O Paulo Preto, né, que é conhecido como operador aí do PSDB, responsável pelas falcatruas relacionadas ao Rodoanel, portanto, do PSDB paulista, o governo aqui do nosso estado, ele tem R$137 milhões no exterior que estão com um paradeiro desconhecido. Estavam na Suíça e assim que as investigações pipocaram, essa grana foi transferida. Inclusive daí um dos motivos da necessidade de prisão preventiva, para prevenir que esse tipo de ato, né, de, enfim, ocultar patrimônio, esse tipo de coisa, role.
Esse é um cara que tem mais de 170 anos de prisão decretada, mas no final das contas, quando você analisa a atuação tanto de PT, que estava no governo, quanto PSDB, que de certa forma fingia ser oposição, você tem a confirmação da teoria do professor Modesto Carvalhosa, que a gente recebeu aqui semana passada. A estrutura sistêmica, a estrutura jurídica, né, promovida pela Constituição Federal de 88, ela incentiva, ela viabiliza a cleptocracia em uma série de âmbitos, criando uma série de privilégios para o setor público. E também, por outro lado, mostra que a Lava Jato, como muita gente duvidava, é sim uma operação apartidária. Eu lembro até hoje daquele vídeo infame do Porta dos Fundos, se não me engano, de 2016, que dava a entender que a operação estava só preocupada em prender quadros aí relacionados ao petismo. Isso não se confirmou, tanto que a gente está falando aí de 347 acusados e 140 condenados, aí gozando de 215 condenações. São de partidos diversos, lideranças diversas, e a justiça está sendo feita independente de matiz partidário. Vamos lá, Fefito, temos tempo aqui para você comentar aí esse isolamento do Aguinaldo Silva, que está escrevendo o final da novela O Sétimo Guardião aí. O que deve vir, hein, Fefito? Aguinaldo Silva está isolado em Portugal, minha gente. Mas quem se isola em euro e comendo Nada mal, comida hein? boa, tá bem, não é mesmo? Nada mal. Ele foi para Portugal se isolar para escrever os últimos 8 capítulos de O Sétimo Guardião, novela da Globo, que chega ao final agora em maio para dar lugar à Dona do Pedaço. Tinha terminado, juro, não? É que ninguém viu direito essa novela. Meu né, Deus, ainda tá no Essa é ar. da água, da fonte? É, da fonte, tudo mais. Gato. Olha aí, tô O Aguinaldo vai escrever os 8 capítulos sozinhos, vai dispensar os Tô lá na colaboradores. Ele vai escrever sozinho os 8 capítulos, últimos capítulos, porque ele quer se concentrar em criar mistérios. Só que assim, já não tem muitos mistérios. Porque se você já foi naquele blog muito fino, elegante, sincero, jp.com.br/Fefito, você já leu, por exemplo, que o Tony Ramos, que é o vilão da novela, vai se dar bem. Ele não vai ser punido. Pergunta pra ele, Fefito. Isso está sendo analisado ainda. O Aguinaldo agora está nesse isolamento. Ele vai ainda ver se eu vou me dar bem ou não. É um mistério da novela, Fefito. Então, assim como o grande mistério da novela é quem é o serial killer que tá matando todos os guardiões. Porque novos guardiões Isso aí era o Tony serão Ramos. eleitos. Era misturado com o Bolsonaro um pouco. Mas eu achei bom. O Edgar me pega aqui de surpresa, é uma coisa... Novos cuidadores da fonte serão eleitos. Por exemplo, a Luz, a Marina Rui Barbosa será um deles. Então a identidade dos novos cuidadores da fonte será revelada também no último capítulo, assim como a identidade do serial killer que tá matando todos os guardiões antigos. A questão é, quem é o serial killer? Eu te conto. Tudo indica que ninguém morreu. Era tudo um plano deles pra poder já passar o post pros novos guardiões. Vai aparecer todo mundo. Vivinho da Silva no último capítulo. Se isso mudar, desculpa, estraguei a surpresa, Aguinaldo. Mas é isso aí. Agora vamos falar da reforma para finalizar. É a vez do ouvinte dar o seu depoimento aqui na Jovem Pan, que está com uma campanha com entusiastas da reforma. Vamos ver o que diz o nosso ouvinte. Sou de Goiânia, Pernambuco, me chamo Rosivaldo e sou a favor da reforma da Previdência, assim como a Jovem Pan divulga uma reforma de Previdência justa para todos os brasileiros. Tá aí a opinião do ouvinte, você pode fazer o mesmo, refletindo sobre a reforma pela nossa via especial para tratar desse assunto, reforma da Previdência, que é o 11 97465 1630. Pessoal, e é isso, a gente vai finalizando o Morning Show dessa semana, ficando por aqui, desejando um ótimo final de semana para você, nosso querido espectador, nosso querido ouvinte aqui da PAN, e a gente volta na segunda, combinado? Combinadíssimo, sextou. E você que tá na live do Morning Show, permaneça que tem o nosso programa Eva no YouTube e também transmitido aqui para São Paulo. Falado. Chique demais. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Segunda, como eu falei, tem mais. A partir das 10 da manhã aqui na PAN. Valeu. Cuidem-se. Obrigado por você ter me dado espaço. Valeu, Tony.